Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Chakra Talk de número 211. E hoje nós vamos ter um Chakra Talk especial. Nós estamos aqui com a nossa equipe pastoral, a começar do Silas, que está aqui do meu lado, do outro lado da mesa, como vocês podem ver, o Ricardo Augusto, o Hugo, o Rômulo. Só está faltando aqui conosco o Paolo, que amanheceu meio resfriado e não pôde estar com a gente. Sentimos a falta dele aqui. E a ideia é, nós dividimos esse Chakra Talk em dois momentos. O primeiro deles é falar da nossa experiência, ou a experiência que a nossa comunidade Chakra Primavera viveu na manhã de ontem, quando nós estivemos reunidos, todos os campos, naquele lugar tão especial, presente de Deus, que é o Chakra Hall, e falar das implicações disso, o que vai ser da nossa comunidade a partir desse momento. E aí, numa segunda parte, nós vamos nos restringir a conversarmos sobre a reflexão que Deus nos trouxe na manhã de ontem, sobre o encontro de Filipe com aquele homem, aquele etíope eunuco, no caminho deserto que ia de Jerusalém a Gaza, e qual a mensagem que essa reflexão traz para a nossa comunidade nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu queria começar perguntando aos nossos pastores acerca da experiência de vocês. Como foi a experiência de vocês no nosso encontro de ontem, inaugurando o nosso Chakra Hall? Por favor, Augusto. Vamos lá. Assim, um momento muito especial, né? Eu acho que todo mundo que estava lá experimentou na pele, literalmente, assim, de dar arrepio na pele, né? Aquele momento. E para mim não foi diferente. Mas o que, para mim, talvez tenha sido assim a cereja do bolo para destacar é que eu tive o privilégio que talvez nem todos tiveram, né? Da comunidade, vocês também tiveram, que era de ir passando lá ao longo das semanas e vendo não apenas o trabalho avançar. Assim, não é que a gente viu um auditório que estava vazio, agora toma forma. Mas a gente viu pessoas. A gente viu pessoas da comunidade arregaçando as mangas, se entregando, se dedicando, tendo hora para chegar, não tendo hora para sair. E ver que, assim, essas pessoas se entregaram à missão, que essas pessoas entenderam aquele espaço como fazendo parte da missão que Deus deu pra gente, assim, para mim foi uma cereja do bolo. Eu comentaria isso com muito destaque. Todo mundo que serviu no dia, que chegou lá às 7 horas da manhã, assim, coisa linda. Legal. E para você, Hugo, como é que foi? Para mim, foi uma alegria imensa poder ver as pessoas envolvidas, servindo. No estacionamento eu fiquei correndo para lá e para cá com aquela loucura, quase 800 carros, né? Mas o pessoal animado, alegre, o pessoal da recepção também chegando cedo e acolhendo as pessoas, e muita alegria vendo toda a comunidade reunida, né? É difícil a gente se reunir dessa forma, né? São poucas vezes no ano. Mas ver aí, talvez, quase 1.500 pessoas juntas foi maravilhoso, assim. Coisa de poder ver um pouco da glória de Deus, assim, do que Ele está fazendo, né? Nós tivemos 1.500 adultos no auditório, né? Se nós contabilizarmos as nossas crianças, voluntários atuando do lado de fora do auditório, pais no berçário, adolescentes ou pré-adolescentes, nós ontem totalizamos aí 2.000 pessoas reunidas naquele espaço. Assim, a nossa comunidade, em toda a sua história, nunca teve um campus desse tamanho. Então, para a gente foi um fator muito novo, né? O Paolo não está aqui presente, mas eu achei assim uma expressão dele, eu acho que caracteriza bem o momento. Ele disse assim: nós tivemos a oportunidade de perceber quão grande é a chácara, porque normalmente nós estamos nos campos com 300, 400 pessoas, alguns campos com 120, menores, e eu acho que a gente perde essa percepção do tamanho
da comunidade, porque foi uma opção nossa caminharmos em campos e nunca temos um grande espaço onde nós concentrássemos todas as pessoas. Sobre isso, inclusive, a gente vai conversar daqui a pouco, para que as pessoas, porque surgiu uma pergunta aqui, como é que vai ficar a chácara a partir de agora, né? Mas, Rômulo, você é o pastor que chegou mais recentemente na nossa equipe. Como que foi a experiência para você que nós vivenciamos na manhã de ontem? Bem, ontem foi de muita celebração e eu recebi esse presente, né? Faz um ano que eu estou aqui com vocês. E fui presenteado de estar com vocês e de participar de todo esse movimento e vendo todos os desafios e todas as alegrias, todos os momentos tão difíceis, né, que a nossa comunidade passou. E ontem, quando conversavam comigo, as pessoas chegavam, e aí, pastor, como é que tá? O que você está sentindo? Sempre vinha na minha mente, o nosso Deus está fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E hoje pela manhã, na reflexão, a palavra que encheu meu coração e que eu louvei a Deus foi do salmista, do Salmo 126, quando ele disse, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então é muita gratidão, né? Eu acho que essa fala do apóstolo Paulo em Efésios 3, ela foi relembrada ao longo de todo o nosso momento de adoração e reflexão, e ela é uma verdade, pelo menos quando eu, que presenciei desde o primeiro dia de chácara para o momento que nós tivemos a oportunidade de viver na manhã de ontem, essa certeza, Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto a gente possa imaginar, sonhar ou pedir. E aí, no final do encontro, um casal de outra igreja, de uma igreja do interior do Rio de Janeiro, veio falar comigo, e a igreja deles é uma igreja muito influenciada pela chácara. Eles disse, a nossa igreja tem o perfil da chácara, a gente trabalha como vocês aqui e tal. E conversa vai, conversa vem, eu tive a oportunidade de dizer para eles que assim, nós estávamos recebendo aquele espaço como um presente de Deus, mas aquele espaço nunca foi o nosso objetivo. Nós nunca tivemos a pretensão de ter um espaço como aquele. As coisas aconteceram ao longo de 24 anos. Né? Eu digo isso porque a gente tem pastores que sempre acompanham o nosso podcast, e eu sei da ansiedade, às vezes, de plantadores de igreja, no segundo ano da plantação já estão preocupados com o espaço físico e precisam de um espaço físico e às vezes investem uma quantia de dinheiro que vai sacrificar o próprio projeto. Ou às vezes, quando a igreja já existe, uma neura, nós precisamos de um espaço para chamar de nosso. Assim, essa nunca foi uma pauta na vida da Chácara Primavera por 24 anos. Esse espaço, que é o primeiro que nós efetivamente possuímos, ele foi fruto, eu diria, de um acaso. Né? No tempo certo, Deus colocou essa oportunidade, Deus viabilizou essa oportunidade, porque é muito importante que outros pastores e líderes de outras igrejas percebam que a igreja não é um espaço físico. A igreja não pode se caracterizar pelo espaço físico. A igreja precisa investir em ser igreja em missão. O espaço físico, no tempo certo, vai ser uma consequência da igreja estar engajada na missão. Né? Mas o Rômulo falou como pastor da nossa equipe que chegou mais recentemente, e o Silas é o pastor da nossa equipe que chegou há mais tempo para nos ajudar. Como que você viveu a experiência da manhã de ontem? Assim como o Augusto falou, que já vinha durante a semana e tal, o domingo pela manhã foi assim, muito emocionante.
Durante a semana eu estive com os diáconos, na quinta-feira, propriamente dito, organizando as cadeiras. Eu até cheguei a sonhar com as cadeiras. A cadeira que não acabava Era um mais. mar de cadeiras verdes lá. Mas foi muito empolgante. Eu cheguei em torno um pouco antes das 8. E reuni os diáconos, a gente orou para começar. E eu vi diácono chorando lá. Eu vi diácono muito emocionado, não conseguindo conter as emoções, né? A minha felicidade foi, e eu acho que de todo mundo que participou, que se envolveu e se engajou, foi que no decorrer de um ano, foi uma batalha para nós. Quantas reuniões, quantas orações, quantas dúvidas, é isso, não é? E chegou o ponto de que concluiu a negociação, mas agora tinha uma etapa toda para preparar o lugar para receber a comunidade. E também foi outra batalha, né? Muitas dificuldades assim, e não foram poucas, né? E o Senhor, como disse o Rômulo, né, nos agraciou com essa bênção. E na palavra ficou muito claro ontem, que o espaço não é um fim em si. O espaço é uma oportunidade que Deus nos deu para cumprir a nossa missão, que Deus deixou muito claro para nós da comunidade. Então, para mim, foi assim muito impactante, a minha família estava lá, ficou muito feliz de ver. E eu fiquei muito agitado o tempo todo, correndo atrás daqui, dali e tal, para que as coisas pudessem sair da melhor forma possível, né, naquilo que me tange, né? Mas foi muito empolgante para mim. E para aqueles que estão nos acompanhando e que não tiveram a oportunidade de conhecer em loco do espaço que nós estamos falando, né, ou pessoas de outras regiões do país e do mundo, esse espaço que Deus nos deu, ele é um espaço de eventos, era um espaço usado para importantes eventos na nossa cidade, eventos corporativos, formaturas, shows e coisas assim. E em março do ano passado, alguém da nossa comunidade me mandou um WhatsApp quase completamente despretensioso, dizendo: pastor, esse espaço está à venda, não serve para a nossa comunidade, mas era talvez uma mensagem despretensiosa, porque o valor da propriedade era impossível para nós. Mas a partir daquela mensagem, nós começamos a conversar e primeiro nós tentamos comprar só parte da propriedade, que é uma propriedade com 33 mil metros quadrados. Os proprietários não aceitaram, e aí nós não tínhamos recurso suficiente para comprar a totalidade da propriedade. Então, nós dividimos a parte de superior, aonde não existe construção, da parte inferior, aonde está a construção, e dividimos essa parte superior em 5 frações, e eu comecei a buscar investidores para que eles comprassem aquela fração e viabilizassem o negócio para a igreja. E aí, um amigo muito querido, ele se prontificou a investir em 2 frações, um outro em uma fração, um outro nos surpreendeu grandemente, porque ele não apenas investiu numa fração, mas ele doou para a igreja, e um dos investidores de última hora disse que ele estava impossibilitado, e aí a igreja decidiu pela fé comprar aquela fração também. Então, isso viabilizou o negócio. Agora, nós demos a entrada, nós vamos ter que pagar ao longo de 5 anos a propriedade, mas nós cremos que o próprio espaço, e aí, para mim, é a grande bênção de Deus. O próprio espaço, que é um espaço para eventos, e nós queremos que ele tenha um viés, uma natureza para eventos corporativos e culturais, ele mesmo vai se pagar, porque nós vamos estar negociando com uma gestora de eventos
para que essa gestora de eventos seja responsável por toda a administração do espaço de segunda a sexta ou segunda a sábado, conforme a programação da igreja. E com os recursos desses eventos corporativos e culturais, nós cremos que nós vamos ser capazes de pagar esse prédio ao longo dos próximos 4 anos. E, uma vez pago, esse recurso será, assim, uma fonte preciosa para investirmos na plantação de novas igrejas e investirmos em projetos sociais da nossa cidade. Então, nós não estamos falando só de um espaço físico, nós estamos falando de um espaço físico que nos dá a possibilidade de servirmos a cidade com eventos corporativos e culturais e, ao mesmo tempo, levantarmos recursos para investirmos na plantação de novas igrejas no Brasil e fora do Brasil, bem como em projetos sociais na região metropolitana de Campinas. Só para você entender o tamanho da bênção que nós tivemos. Para não alongar, sem falar do fato de que, quando nós fechamos a negociação e demos a entrada, o nosso caixa praticamente zerava ali e, de repente, o pessoal responsável pelas reformas nos apresentou uma conta relacionada às reformas e aos equipamentos assustadora, e nós dissemos: agora a gente não vai ter dinheiro, compramos uma Ferrari e não temos dinheiro para pagar o IPVA, né? Então, mas foi maravilhoso ver o que Deus fez nos últimos 4 meses, levantando pessoas. Ainda hoje pela manhã, um dos presbíteros me falou de uma família que esteve conosco ontem, e vendo tudo aquilo, eles sentiram no coração darem uma oferta generosa à nossa comunidade, o que vai nos propiciar fazermos os acertos que nós precisamos fazer ali no auditório ainda, e no entorno. Talvez o mobiliário do nosso espaço seja viabilizado a partir dessa oferta. Então, eu acho que assim, a pergunta que não quer calar na vida de muitas pessoas que acompanham a chácara à distância ou acompanham a vida da chácara mas e a chácara a partir de agora? Porque assim, uma marca da chácara sempre foi a questão de termos comunidades menores para que as pessoas não deixem de ser cuidadas, né? E aí veio uma pergunta para nós dizendo: pastores, com tamanho crescimento, como cuidar de tantas ovelhas sedentas de um pastor? A pergunta é para vocês, pastores. Como que a chácara pode, nesse tamanho, continuar sendo uma igreja conhecida pelo cuidado às pessoas? Quem gostaria de lançar a sua ideia? Eu acho que essa Hugo pode começar com a começar. história dos meus dias, né? Posso começar. Eu acho que na chácara a gente tem uma rede, uma teia de cuidado pastoral, né? Eu vou falar bem rapidamente, mas depois vocês podem compartilhar, daí eu dou uma ênfase naquilo que na área que eu cuido. Então a gente tem o pastor do campo, que a gente vai ter Campos Barão, Campos Paineiras. Ele tem o cuidado pastoral para as pessoas que estão ali. Tem o grupo pequeno, que a pessoa ela participa, e se você não participa, fica aqui a dica de participar de um grupo pequeno do campo que você frequenta. Quando a pessoa ela também serve no ministério, ela também está sendo cuidada pelo líder do ministério, e nós temos aquilo que nós chamamos de 1000 dias. Quando a pessoa ela passa a fazer parte dos primeiros passos, sim, entra nos primeiros passos, a partir daquele momento, durante 3 anos, essa pessoa ela é cuidada, ela é contatada, tanto pelos pastores quanto por uma equipe, para saber como é que ela está, se está num grupo pequeno, se está servindo no ministério, se tem alguma necessidade. Então, embora a chácara ela seja uma igreja grande, nós temos procurado como equipe pastoral viabilizar o cuidado das pessoas, especialmente daquelas que estão chegando, e essa área que eu cuido, né? Para que esse nosso berçário seja muito bem tratado, muito bem cuidado. Essa ideia dos 1000 dias que o Hugo está mencionando, né? Cobre os 3 primeiros anos da vida da pessoa
na comunidade. Ela foi inspirada quando nós estávamos ouvindo médicos pediatras falando que a saúde de uma criança nos seus primeiros 3 anos ela vai ser fundamental para a saúde dessa mesma criança na fase adulta e, consequentemente, a fase mais idosa, né? Então, nós decidimos que os primeiros 3 anos de uma pessoa na comunidade precisa ser cercado de muito cuidado, de muito carinho, de atenção. E, através desse cuidado, nós queremos que essa pessoa, ou checar se essa pessoa, primeiro, ela continua frequentando um dos nossos encontros. Segundo, como o Hugo falou, se ela está num grupo pequeno, porque o cuidado pastoral numa igreja que cresce é fundamental que aconteça através dos grupos pequenos. Se ela está servindo num dos ministérios da igreja e dessa maneira, se surgir algum problema no caminho dessa pessoa, um dos pastores poder ter acesso ao coração dela e cuidar dela mais efetivamente. Então, os 1000 dias é uma forma que a gente vai cuidar de pessoas, ou nós vamos continuar cuidando de pessoas. Quais são outras formas que a chácara pode e quer cuidar de pessoas apesar do crescimento? Deixa eu pegar 2 pontos aqui. O primeiro é uma história bem recente. Sábado agora eu estive celebrando um casamento, né? E uma das pessoas da comunidade estava com uma outra pessoa que é um líder importante numa grande comunidade aqui da nossa região, né? E aí aquele cara chegou e falou assim: você não me conhece, mas eu te conheço. A gente começou a conversar. E aí eu perguntei, mas e na sua comunidade de fé, como que estão as coisas? Ele, não é como é aí na chácara. E aí o que ele pontuou é que assim, ele não tem acesso ao pastor dele. Existe uma burocracia infinita, existe uma agenda longa de espera. Se ele, sendo líder da comunidade, não tem esse acesso, eu fiquei imaginando, meu Deus, e as outras pessoas, né? E aí essa pessoa da comunidade falando para ele, porque eu não sei falar, assim, ela tem o telefone do pastor dela no celular. Se ela pede um café, a gente pode demorar um pouquinho, mas a gente marca o café. Se for urgente, a gente não demora. A gente vai atrás, a gente convida para o café. Então, esse tipo de cultura que a chácara criou, e criou não apenas na comunidade, mas criou em nós, pastores, e em até mesmo outros pastores influenciados pela nossa comunidade, é uma cultura que faz com que o pastoreio seja muito ativo. A gente não está enfiado numa sala, lendo livro, esperando alguém chegar. Uhum. E que quando alguém chega, inclusive, a gente fica chateado porque atrapalhou a leitura. Assim, a gente está indo atrás das pessoas. Vocês têm o nosso contato. Assim, talvez você não tenha o meu, mas certeza que você tem um dos demais pastores. Assim, é marca nossa. Posso arrumar. Eu passo do Hugo para você, fica tranquilo. É tranquilo isso, esse é um ponto. E o segundo ponto é o que você mencionou, Ricardo, mas eu acho que vale a pena destacar. Porque a chácara já é uma igreja grande. Ela vai ser ainda maior agora. E desde que ela se tornou uma igreja grande, os grupos pequenos ganharam uma importância nesse nosso processo, nessa rede de cuidado que foi mencionada, muito significativa. Uhum. E nesse novo momento, onde a gente vai ficar ainda maior, eles vão precisar ganhar ainda mais importância, ainda mais estratégia. Uhum. Mas o grupo pequeno é um espaço para que você experimente de cuidado mútuo num contexto não apenas de uma comunidade local que seja pequena, mas que você precisa obrigatoriamente estar participando de uma comunidade que é grande, que vai ficar ainda maior, porque é lá que o cuidado mútuo acontece. E lembrando, para aqueles que não estão na região metropolitana de Campinas, nós temos alguns grupos online que funcionam com pessoas que estão fora da nossa cidade. Ontem mesmo eu encontrei uma pessoa que é do nosso grupo da Europa. Né? Ela frequenta o nosso grupo pequeno na Europa e estava celebrando com a gente. Tinha gente de Santos que estava com a gente e frequenta o grupo pequeno online também. Então... E tinha também de Ubatuba. Tinha um pessoal de Ubatuba também. Então... Agora, eu acho que é muito importante as pessoas que nos escutam perceber que um fator distintivo que nós buscamos na chácara é
sermos conhecidos como uma igreja que cuida de pessoas, né? Porque o que Jesus nos mandou fazer como pastores não foi grandes eventos, não foi grandes projetos online de podcast. O que Jesus mandou a gente fazer é cuidar do rebanho dele. E nós queremos cuidar das pessoas que Deus tem nos confiado. Agora, é claro, eu acho que também a gente precisa ser realista, né? Eu sempre costumo dizer assim, se uma pessoa, se eu ouvir dizer que uma pessoa deixou a chácara porque ela precisou de cuidado pastoral e queria que eu desse esse cuidado pastoral, ou que um pastor especificamente desse esse cuidado pastoral e a agenda desse pastor não permitiu, eu vou dizer, é uma pena que ela nos deixou. Mas se ela deixar a nossa comunidade dizendo eu precisei de cuidado pastoral e não tive de pastor nenhum, aí eu acho que é motivo de grande tristeza. Então, nós, como uma equipe, nós cremos que todos os pastores estão prontos e qualificados para ajudar as pessoas, e não apenas os pastores. Os nossos líderes de grupos pequenos são pessoas maduras e que podem cuidar de pessoas. Nossos líderes de ministérios também podem fazê-lo. Presbíteros, né? Na nossa comunidade, Presbíteros. eles estão assim próximos a todos também, né? Agora, eu acho que é importante também a gente falar dos campos, porque o Chácara Hall, que teve início ontem, ele vai ser um campus fora do nosso padrão convencional. Possivelmente vai ser um campus com 800 a 1.000 pessoas. Então, o cuidado pastoral nesse campus vai se dar grandemente através dos grupos pequenos e dos líderes de ministérios e dos primeiros 1.000 dias. Numa comunidade com 800 mil pessoas, é assim que nós vamos atuar. Agora, nos demais campos, o campus Paineiras, que nós temos aí 250, 300 pessoas, e o campus Barão, com 120 pessoas, nós vamos poder oferecer diferentes experiências dentro da mesma igreja. Ou seja, é a mesma igreja, com a mesma filosofia, com a mesma visão, com o mesmo estilo litúrgico, com a mesma ênfase numa pregação que concilia integridade e relevância, mas em tamanhos diferentes, propiciando experiências diferentes. Para quem não gosta de uma igreja com 800 mil pessoas, ela tem a opção de um campus um pouquinho menor, 300 pessoas, ou de um campo onde os relacionamentos sejam mais intensos, como o Espaço Barão. Eu queria pedir para que tanto o Rômulo, como o pastor de campo de Barão, como o Augusto, pastor de campo do Paineiras, falasse um pouquinho sobre o que as pessoas que frequentam esses campos podem esperar a partir desse novo momento que nós estamos vivendo. Bem, pensando nesse nosso DNA, nessa nossa ênfase da formação espiritual, nós não queremos crescer por crescer. Para nós é super importante essa nossa missão do cuidado, como já foi falado aqui. E nessa missão da chácara do cuidado, por isso já tem essa história dos campos, né? E que nós queremos dedicar mais ainda a esse cuidado, essa atenção às pessoas que estão na região ou que fazem parte de algo que tem a ver com o campo específico, né? Barão tem suas peculiaridades, nós estamos aqui num polo acadêmico, cultural também, né? Tecnológico, talvez um dos mais importantes até do Brasil, né? E nós queremos, de alguma forma, dar respostas, sendo uma igreja acolhedora, uma igreja que realmente tenha esse espaço, e o espaço Barão é um espaço acolhedor, é um espaço simpático, né? É um espaço aconchegante, é um espaço para acolher essas pessoas, acolher os estudantes, acolher essa comunidade bem específica e com desafios específicos de Barão. Mas uma palavra que tem a ver com Barão, com Chácara Barão, é ser essa comunidade
intimista. Essa comunidade, por ser menor, um espaço muito simpático, muito aconchegante e também com a missão que nós temos aqui no bairro, nós podemos ser essa igreja, que toda igreja tem que ser relacional, lógico, mas eu creio que o espaço e a vocação de Barão passa por essa questão mais intimista, né? Então, esse é um dos nossos chamamentos e da vocação de Barão, ser um espaço intimista, né? 3 domingos atrás eu tive compartilhando a mensagem nessa série Oceano Azul, né? E o texto foi de Josué. E um dos pontos que eu frisei bastante junto com o pastor Paolo é que a fase é nova, mas a missão continua a mesma. A fase é nova, mas o DNA continua sendo o mesmo. Então, talvez, pensando naquilo que continua sendo o mesmo, aquelas pessoas elas vão continuar experimentando de chácara primavera. Elas vão continuar experimentando de uma pregação com integridade e relevância. Elas vão continuar experimentando desse lugar de importância do grupo pequeno como essa estrutura de cuidado mútuo. Vão continuar experimentando dessa rede de cuidado. Vão continuar experimentando, aí no caso não é qualquer pastor, vai estar sendo eu. Particularmente assim, o mais alto nível da equipe pastoral vai estar dando atenção para vocês nesse campo, literalmente o mais alto. Então isso vai continuar. Talvez a grande questão, mas e na nova fase? E esses novos desafios que marcam não apenas a nossa comunidade como um todo, mas o nosso campo especificamente. E para mim tem a ver com o que Deus está fazendo tanto na nossa comunidade quanto na nossa região de Campinas. Eu olho para a região de Paineiras e vejo um Cambuí que está quase no seu 100% de verticalização aprovado, e o Nova Campinas cada vez mais verticalizando, Paineiras subindo com torres que levantam rapidamente, todas elas residenciais. Eu olho para os condomínios na região do Gramado, que cada vez mais se aproximam de Valinhos avançando no território. Nós estamos no meio de uma região da cidade que está crescendo, e crescendo com pessoas que é o tipo de pessoa que a gente alcança para Jesus. Para mim, esse campo vai ter essa marca distintiva. Talvez seja essa marca distintiva. Talvez seja um chute meu. Mas como esse campo propício para a gente levar amigos para encontrarem com Jesus, ouvirem do Evangelho, serem acolhidos nessa região da nossa cidade que está crescendo tanto e com um tipo de gente que a gente está tão acostumado a alcançar e ver Deus agir na vida delas. E a gente precisa pensar, como comunidade, em resgatar o que nós tínhamos no período pré-pandemia, né? Que era essa filosofia muito clara da necessidade de termos diferentes campos dentro da cidade. A filosofia da chácara sempre foi, do lado de fora da cidade, nós vamos apoiar projetos de plantação de novas igrejas. Mas do lado de dentro da cidade ou da região metropolitana de Campinas, existe espaço para nós termos novos campos. Então hoje nós temos 3 campos, mas a gente precisa voltar a sonhar e pensar em regiões da nossa cidade, da região metropolitana de Campinas, onde se faz necessário um novo campus, né? Mesmo ali no Espaço Paineiras, eu confesso que eu sonho com um momento, Deus precisa mandar o pastor que tem esse sonho também para fazer disso a sua causa, a sua bandeira, né? Mas as pessoas mais idosas da nossa comunidade ficaram receosas de se deslocarem para o Chácara Hall devido à rodovia. Por outro lado, elas não se sentem confortáveis dirigindo à noite, né? Então, por que não sonharmos em algum momento nós temos um encontro no domingo de manhã no Paineiras, um Chácara Classic, aonde a gente tenha um estilo litúrgico mais que integre as antigas canções que eles estão habituados e fazer daquele campo um encontro para pessoas que gostam daquele estilo litúrgico, mas que não querem negociar uma mensagem com integridade e relevância. Mas são sonhos. Deixa eu ir para a mensagem de ontem, porque num contexto onde nós tínhamos ali reunidos
1.000 pessoas, entre homens, mulheres, adolescentes e crianças, perdão, 2.000 pessoas, entre homens, mulheres, adolescentes e crianças, nós refletimos sobre um texto em que Deus desafia Filipe a deixar Samaria, onde tudo estava acontecendo, para se deslocar para um lugar deserto, aonde ele vai ter um encontro com uma única pessoa. Não é contraditório isso, ou duplamente contraditório, o que Deus faz em Atos 8, deslocando Filipe de onde tudo estava acontecendo para um lugar deserto. Não é contraditório na inauguração de um espaço novo, com 2.000 pessoas reunidas, a gente falar sobre Deus nos enviar para um lugar deserto e cuidar de uma pessoa? Queria que vocês me ajudassem a resolver essa problemática. Eu gostaria de começar. Eu creio que, pelo contrário, tem a ver com esse zelo bíblico, esse zelo teológico, esse evangelho tão puro, tão gracioso que nós temos aprendido nesses anos de chácara, onde nós temos aprendido a respeito de um Deus que ama as nações, que ama todos os povos, mas um Deus que percebe aquele indivíduo, aquela pessoa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uhum. Então nós não somos e não queremos ser a igreja que é focada só na multidão. Nós queremos pregar e muitas famílias se renderem ao Cristo, né? Mas nós queremos ser aquela igreja que olha nos olhos das pessoas e valoriza a pessoa e escuta a história daquela pessoa e o que o Senhor Jesus nos ensinou, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então eu creio que foi muito, muito precioso. Posso falar? Claro. Opa. Além do que o Rômulo comentou, eu vejo também alguns pontos. Por exemplo, o Senhor nos tira da multidão para, durante a semana, falar para um amigo, falar para alguém que a gente está influenciando, sendo sal da terra e luz do mundo. Mas também vejo um outro aspecto estratégico, né? O eunuco, esse cara era um cara importante no reino da Etiópia, né? E quando ele volta para a Etiópia, a história diz que lá nasceu uma igreja cristã. Então, na verdade, o Filipe não estava evangelizando somente uma pessoa, mas em potencial ali todo um povo. Ele estava evangelizando um elemento catalisador. Altamente multiplicador. Altamente multiplicador e que, voltando para a sua terra, ele expande o evangelho lá. Então, essa mensagem de ontem foi extremamente estratégica, né? Nossa ideia não é fazer a chácara crescer, mas é fazer o evangelho alcançar as pessoas da nossa cidade que não estão sendo alcançadas, né? Que não conhecem o evangelho, né? A chácara tem dado essa oportunidade. Eu vejo como o Chácara Hall como uma grande oportunidade para a gente poder convidar amigos que não conhecem a Cristo. Não de outras igrejas, mas amigos não cristãos. E a importância disso, Silas, na própria história e DNA da chácara, eu queria mencionar alguns pontos específicos, né? Eu acho que durante todo o período inicial da chácara foi de fundamental importância gente como o Guilherme Rocha, nosso falecido amigo, e a Ana Maria, porque ali na casa deles eu levava a palavra, mas eu não tinha a rede de relacionamentos que eles tinham. Então, quando o evangelho envolve essa família e eu percebo quando o coração do Guilherme se aquece pelo evangelho, ele era uma pessoa altamente estratégica, altamente influente, e através dele e da Ana, muitas pessoas vieram a conhecer a Jesus. Uma outra história, eu me lembro quando o Raul chegou na nossa comunidade. Ele foi trazido por uma outra pessoa, o Antenor Valim foi pescar com ele e sentiu o Raul deprimido e disse, você tem que conversar com o pastor. E eu tive essa conversa com o Raul rendeu a vida dele a Jesus, compreendeu o amor de Jesus
E é impressionante, assim, o Raul, ele foi trazendo para a igreja os filhos, os netos, até a ex-esposa ele trouxe para a igreja, e os alunos da academia dele de karatê, uma pessoa foi alcançada e que foi catalisadora. Um outro exemplo, a Nena, a nossa querida Nena Eurico. A Nena, por natureza, é uma pessoa altamente catalisadora, altamente mobilizadora, e quando a Nena e o Eurico se rendem a Jesus, assim, eles passam a trazer para a igreja os familiares, os amigos. A Nena e o Eurico trabalham na área da preparação física, né? Eles têm uma clínica, e assim, a quantidade de alunos, de clientes deles que vieram para a comunidade e agregaram a comunidade é assim sem número. Eu não consigo calcular o impacto que a Nena teve sobre tantas pessoas. E um outro amigo que eu caminho com ele aí já há mais tempo do que a chácara, nós os conhecemos antes da chácara, da início, César Duval. Eu fico impressionado, César. Ele foi trazido para uma reunião através do Fernando e da Estela, Fernando Henriques e Estela. O César vivia um momento muito trágico na vida dele, e naquela reunião ele veio com a esposa, com os filhos, e ali Deus começou a falar ao coração do César, começou a dar luz à mente, ao coração dele, e eu perdi as contas do número de pessoas que o César foi instrumento para que as pessoas conhecessem a Jesus. Assim, por onde ele anda, aonde quer que ele esteja, em reuniões de negócios, em salas com advogados, ele sempre cria uma oportunidade para dizer para a pessoa: você está precisando de compreender como ter uma espiritualidade sadia com Deus. Eu queria convidar você para conhecer um lugar que me ajudou muito. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa na estrada deserta, mas que foi alcançada, e ela teve um impacto imenso no reino da Etiópia. Mas eu queria trazer isso para a realidade, porque pessoas como nós, pessoas como você que está nos escutando, que se renderam a Jesus e disseram: eu quero fazer diferença na vida dos meus amigos e das pessoas que estão à nossa volta, foram usadas grandemente para impactar famílias inteiras, redes de relacionamentos. Eu citei só alguns exemplos, até para pontuar o seguinte: quando pastores me perguntam qual é o método de crescimento da chácara, a minha resposta é: nós não temos método. A igreja cresce através de rede de relacionamentos. Gente que é impactada pelo evangelho volta para segunda a sábado e convida o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente para vir e ver o que está acontecendo, que são impactados, e aí eles vão e também convidam os seus parentes, amigos e vizinhos. Assim acontece a vida da igreja. Posso pegar uma parte aqui? Claro. É que eu acho que talvez a gente gere uma dúvida em alguns ouvintes. As pessoas estão falando: tá, então eu preciso identificar quem na minha rede é o catalisador para eu mirar nele e ir. E eu acho que não é bem isso que a gente está propondo. Porque quando eu olho para o texto... Não, peraí, eu acho que em alguns casos sim, é em isso. alguns casos também, mas não assim, apenas. Eu acho que assim, a gente tem que estar aberto a todos, mas eu não tenho a menor dúvida de que quando, por exemplo, na obra missionária, quando os missionários vão evangelizar indígenas, a maioria das tribos tem uma estrutura cultural que, se você não convencer o cacique, você não convenceu ninguém. Se você alcançar o cacique com o evangelho, o cacique diz: é isso que vocês estão precisando ouvir. Eu diria, nas nossas redes de relacionamentos, nós precisamos perceber quem é aquela pessoa que tem o poder de influência sobre as outras. E eu acho que dentro da nossa rede a gente tem que estar aberto a todas, mas nós precisamos estar atentos àqueles que são
os catalisadores. Por que eu tô fazendo esse contraponto, assim? Porque, de fato, eu acho que tem pessoas que são naturalmente catalisadores, assim. É fácil a gente olhar para ele e ver que, assim, ele tá agregando pessoas, que ele move a opinião das pessoas. Mas eu gosto de olhar para esse texto de Atos 8 e a impressão que me dá quando o Lucas está registrando essa história, havia um alto oficial do reino de Candace. Assim, Deus sabe que aquele cara é um alto oficial. O Felipe ainda não tinha ideia. A impressão que me dá no texto tem essa. Talvez, primeiro, um homem que era ministro da Fazenda do reino da Etiópia, ele estava numa carruagem, e não era qualquer pessoa que tinha carruagem. E, para mim, um fator que demonstra que esse cara, ele era muito importante e muito rico. Ele tinha um pergaminho do profeta Isaías. Sim. E sabia ler. E sabia ler. Ou seja, é claro, eu acho que quando Deus envia Filipe para a estrada deserta, ele não tem a menor ideia do que ele vai encontrar. Ele não sabe nem se ele vai encontrar alguém lá. Deus mandou ele e ele foi. Vai para um lugar deserto. Vou. Deus mandou, eu vou. Agora, a hora que passa a carruagem, assim, passa uma carruagem BYD, top de linha, né, elétrica, ou um BMW elétrico, né, e toda a configuração ali, eu diria, muitos de nós, talvez, ali a gente tremesse na base. Porque é um perigo a gente achar que o evangelho ele deve ser compartilhado com pessoas que nós nos sentimos superiores a elas. Porque daí a gente controla culturalmente, a gente controla os argumentos, e de repente Filipe bate o olho e percebe que ele está diante de alguém que talvez financeiramente, culturalmente, em termos de status, é maior do que ele. E aí isso me impressiona mais em Filipe. Deus fala, acompanha essa carruagem, se aproxima. Talvez eu falasse assim, Deus, não. O que o cara vai pensar de eu correndo atrás da carruagem? Ele vai achar que é um trombadinha, que é um ladrão, é um golpe, né? Mas Filipe obedece. Então acho que no momento inicial Filipe não faz a menor ideia. Mas quando ele se depara com aquela carruagem e percebe, ele não sabe quem é, mas ele sabe, esse cara, ele é fonte de influência e poder. Quando eu vou trazendo esse ponto, acho que tem a ver com nem Felipe imaginava o que aconteceria a partir daquilo. Sim. Assim, uma pessoa alcançada pelo evangelho, e ainda mais se ela já tem esse perfil catalisador, assim, vai ser infinitamente mais do que a gente consegue pedir ou pensar. Assim, a gente vai sair surpreso do que vai acontecer. E uma coisa que eu ia colocar, ouvindo a mensagem, ontem foi um momento assim de grande alegria, de grande festa. Em um auditório cheio, parece que a espiritualidade acontece ali no domingo. Mas o que você trouxe para nós e a mensagem tem a ver com o DNA da nossa comunidade. A missão é de segunda a sábado. Né? E eu acho que a gente precisa estar atento a essa voz de Deus, de quem a gente precisa se aproximar, de quem a gente precisa guiar nas escrituras. A gente precisa estar disponível para as pessoas, atentos à voz de Deus, né? E a gente lembrar que de domingo, sim, é importante nós ouvirmos a palavra, alinharmos o nosso coração, adorarmos a Deus, nosso amor por Ele crescer, mas ter consciência de que a missão está acontecendo de segunda a sábado. E a gente está envolvido com as pessoas de segunda a sábado. Alguém já disse que a qualidade de uma igreja não deve ser medida pelo número de assentos ocupados aos domingos, mas pelo número de discípulos engajados na missão de segunda a sábado, né? E eu acho que assim, esse é o ponto. O centro da nossa comunidade não é o domingo. O centro da nossa comunidade é a missão. Eu gosto de um dos meus mentores, Douglas Spurlock, eu lembro que ele usava a seguinte analogia, né? O domingo tem que ser o dia que a gente olha o placar e celebra.
né? A gente se reúne para celebrar o que Deus fez durante a semana, ao mesmo tempo que a gente se renova para se engajar no que Ele vai fazer na próxima semana. Mas o centro da nossa comunidade não é o evento de domingo. O centro da nossa comunidade é a missão durante a semana, de segunda a sábado, onde quer que Deus esteja nos enviando. Um outro ponto sobre a mensagem que eu queria trazer para vocês é, assim, diz o texto que os cristãos dispersos de Jerusalém, a primeira coisa que me chama a atenção, e a gente não explorou no texto, por onde eles iam, eles anunciavam a palavra, né? Ou seja, anunciar a palavra de Cristo não é coisa de pastor ordenado ou apóstolo. Todos os cristãos, por onde que eles iam, eles anunciavam a palavra. E quase como um sinônimo desse anunciar a palavra, o texto diz que Filipe chegou numa cidade de Samaria, que assim não diz que é a cidade chamada Samaria, mas uma cidade de Samaria, e ele pregava Cristo, como sinônimo do anunciavam a palavra, né? Isso me parece, nos dias de hoje, um desafio muito grande para uma igreja, porque, principalmente em redes sociais, as igrejas e os pastores que estão sendo amplamente seguidos são igrejas e pastores que mantêm uma temática não em Cristo. Assim, falar sobre Cristo é muito óbvio e é muito simples. Eles estão falando sobre as ideologias políticas, eles estão acusando um ao outro, eles estão falando sobre polêmicas teológicas, se existe inferno ou não existe inferno, e aí a gente é desafiado por Deus a fazer como Filipe, só pregar Cristo. Qual a implicação disso para nós? Vocês se sentem confortáveis no mundo que nós vivemos, onde igrejas estão se transformando em púlpito para tantas discussões ideológicas e teológicas, em ser uma igreja vista pelas pessoas como simples, porque prega Cristo? Eu me recordo que pré-eleição, antes da pandemia, várias pessoas saíram da igreja por discordarem de que nós apontávamos somente para Cristo e não apoiamos nenhum lado nem o outro do espectro político. Mas muitas pessoas chegaram à comunidade porque elas viram Cristo sendo pregado. E o reino de Deus, ele é muito maior do que qualquer espectro político, né? Então, assim, é um desafio, porque parece que as pessoas elas são atraídas pelos ídolos delas. E estar numa comunidade onde a gente não vai se prostrar a alguma ideologia ou alguma polêmica e a gente vai pregar simplesmente Cristo, me parece que pessoas que estão sendo atraídas por Deus, elas estão chegando. Elas estão se rendendo, elas estão experimentando amor. Ontem uma pessoa, parente de alguém da comunidade, estava presente e tem tem por volta de 70 anos. Ele chegou para mim com os olhos lacrimejando e falou assim: eu não consegui prestar atenção, ficar parado, tava alguma coisa me incomodando o tempo todo. E eu só olhando para ele, ouvindo, ele falou assim: Deus estava falando comigo. Eu não sei o que estava acontecendo, mas Deus estava falando comigo. Eu acho que é isso. Quando Cristo é apresentado, só fica Cristo. Não tem mais nada. E é o que a gente precisa, né? Então, eu acredito que esse é o caminho que a Chácara decidiu trilhar e que nós devemos continuar trilhando, porque o Senhor Jesus nos ensinou que a gente só existe somente Ele, né? E faz parte desse contexto histórico que a gente está vivendo. E eu acho que é importante a gente entender que, assim, no texto fala que os cristãos dispersos anunciavam a palavra. Em seguida, quase que num paralelismo, Filipe pregava Cristo, o que é sinônimo de anunciar a palavra, e no final, quando ele se depara com o eunuco, o que o eunuco está lendo, diz que começando por onde o eunuco estava lendo, o profeta Isaías, ele apresentou
as boas novas em Jesus. Então, anunciar a palavra, anunciar Cristo, anunciar a boa nova em Cristo, são sinônimos nesse texto. Mas isso me lembra do Pacto de Lausanne, de 1974, que a nossa missão é anunciar Cristo. Ok? Mas Cristo é o Evangelho. O Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Ou seja, quando nós anunciamos Cristo, o Evangelho, isso vai afetar outras dimensões da vida e da sociedade. Mas o centro da nossa pregação é Cristo. Não é a ideologia, não é a polêmica teológica. O centro da nossa pregação é Cristo. Exato. E eu acho que quem está nos ouvindo e é pastor ou líder em outras igrejas, experimenta, assim, de quão grande é a tentação de você deixar o evangelho de lado para ceder à ideologia e polêmica. Sim. Nas redes sociais, ideologia e polêmica gera views demais. Só que a gente precisa perceber que, assim, view não é sinônimo de discípulo. O que gera discípulo é o evangelho. Eu me assusto nas redes sociais hoje em dia, vendo que tem pessoas que... Hoje a gente tem uma outra categoria. Nós temos comentaristas da pregação de outro pastor. Né? Assim como no futebol a gente tem os jogadores que jogam, e aí tem os comentaristas que comentam o jogo. Hoje em dia nós temos pastores que eles não pregam mais nada. A única coisa que eles fazem na vida é comentar a pregação dos outros. Já pensou se toda essa potencialidade fosse utilizada para anunciar ao homem secular, ao homem distante de Deus, o caminho para a redenção da sua vida e de todas as coisas a partir do Evangelho? A gente precisa resgatar e a gente precisa começar a acreditar que o Evangelho transforma tudo e a todos. Ou seja, não é que a nossa comunidade não queira ver transformação na realidade social, transformação na nossa nação, mas nós não cremos que o caminho é o engajamento ideológico ou debates teológicos. A transformação acontece quando homens e mulheres compreendem que é Jesus, se rendem a Ele e, sendo Jesus o Senhor das suas vidas, Jesus passa a influenciar todas as dimensões da vida deles, inclusive a esfera social. Acho que o Rômulo quer falar alguma coisa. Eu quero falar exatamente algo que Paulo compreendeu e declarou de uma forma tão bonita, né? Que o Evangelho é poder de Deus para a salvação do ser humano. E a gente quer, parece que, ajudar o Evangelho com algumas outras informações, outras ideias mais mirabolantes que possam atrair as pessoas. Nada é mais poderoso, atraente e verdadeiro que a história de Jesus, que o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu creio que é um privilégio. Mas você sabe, Rômulo, que talvez alguns pastores, de forma desatenta, eles estão transformando as suas pregações em discursos sociopolíticos ou discursos teológicos polêmicos, porque isso, como disse o Augusto, dá visualização nas redes sociais, mas também porque numa sociedade como a nossa, o evangelho é visto como loucura. E eu quero que as pessoas da sociedade me vejam como um sábio. Então elas passam a abrir mão do evangelho, porque no coração eles têm um profundo desejo de serem respeitados pela sabedoria secular. Mas o mesmo Paulo diz que o evangelho é poder, ele diz que o evangelho é loucura para os gregos. Então, quando nós anunciamos o evangelho, eu diria, algumas portas dos veículos de comunicação se fecham. A gente não vai ser convidado para falar em determinados lugares. Mas quando a gente transforma o nosso discurso num discurso político e ideológico, aí essas portas se abrem. Por quê? Porque nós abrimos mão do evangelho. Mas eu creio que nós daí deixamos de ser a igreja de Jesus, né? Essa agência de transformação é a voz do reino, né? Acho que a gente tinha que voltar
resgatar, como você usou a expressão, resgatar esse conteúdo do Evangelho e a gente voltar nos tempos do Billy Graham, né? Que usava a tecnologia que tinha naquela época para falar só de Cristo, falar de Jesus, espalhar para o mundo todo o Evangelho de Jesus. As ideologias, elas têm uma tese, né? Se você seguir esse sistema, você vai ter salvação. Se você fizer do jeito que a gente está falando, vai ter salvação. Quando o pastor se dá a esse desserviço de pregar a ideologia, primeiro que ele está enganando a igreja dele, né? Ele está enganando a igreja dele, porque ele está usando a Bíblia para falar de teses sociológicas e não está pregando o Evangelho, né? Ele está dando uma solução que não é o Evangelho, né? Como Augusto falou, você também falou, poder de Deus, né? O que muda as pessoas, e a gente tem visto isso na experiência, né? Eu estou me lembrando de algumas pessoas assim, que o que muda realmente a vida delas é o encontro com Cristo. Assim como o eunuco encontrou com Cristo e mudou a vida. Estou lembrando de um senhor que chegou de 62 anos. Depois de toda essa idade, ele encontrou a Cristo. No primeiro dia que ele veio na nossa comunidade, ele disse, é aqui que eu vou ficar. Mas no segundo domingo, ele foi impactado. Ele disse que chorou e a vida dele mudou. Ele falou, pastor, eu via pornografia, achava que estava tudo certo. Hoje, assim, mudou de um jeito que eu fujo de qualquer suspeita que há, né? Ou de uma outra senhora de 70 anos, que foi CEO aqui da C&A, aqui na nossa cidade, região, treinou mais de 25 gerentes de lojas no Brasil todo. 70 anos, eu conversando com ela, pastor, eu nunca li a Bíblia, mas aqui nessa igreja eu encontrei Cristo e a partir desse momento a vida dela mudou, transformou, depois de tantos anos de vida, né? Então é o Evangelho que transforma, não as ideologias. Eu me lembro que anos atrás, quando nós estávamos comemorando, eu não lembro que aniversário da chácara, se 15 anos, nós fizemos uma campanha com testemunhos, aonde pessoas das diferentes áreas profissionais dizia, esse é o Evangelho que tem transformado minha vida, essa é a igreja que tem me ensinado o Evangelho, né? Quem sabe esse seja o nosso recado para a igreja de 2050. Nós estamos fazendo uma cápsula do tempo para ser aberta daqui 25 anos pela igreja, pela chácara de 2050. Quem sabe a gente tenha que ter um cartãozinho ali para eles dizendo jamais deixem de ser a igreja que apresenta tão somente e exclusivamente o Evangelho. Agora, só deixa eu concluir, porque o nosso tempo já avançou. Para mim, pessoalmente, esse relato de Atos 8, ele tem um significado muito grande para nós como comunidade devido ao perfil daquele homem que é alcançado. Ele é alguém influente na sociedade, ele está em busca e a relação dele com a religião está estremecida pelo fato dele ser eunuco, né? E eu acho que assim, desde o seu nascimento, parece que a chácara tem sido usada por Deus para alcançar diversas pessoas, mas dentre elas pessoas que têm esse perfil. Pessoas que são influentes na sua área de atuação, pessoas que estão em busca de espiritualidade, mas pessoas que rejeitam a religião ou foram rejeitadas pela religião. Uma última palavra sobre isso. Como que a nossa comunidade pode continuar atenta a essas pessoas que Deus nos mandou alcançar? Duas coisas que eu queria ressaltar. A primeira é que a gente continue sendo essa comunidade guiada pelo Espírito Santo, né? Todo o livro de Atos o Espírito Santo está conduzindo, e não foi diferente com Filipe, né? E na história da chácara, Deus tem conduzido
conduzida à chácara e ter essa intencionalidade e esse vocabulário, essa atenção com essas pessoas. Então, que a gente continue dependendo do Espírito Santo, lógico, mas com essa intencionalidade, com essa sabedoria que o próprio Espírito Santo vai nos concedendo. E que me chamou a atenção na palavra também foi a obediência. A obediência do Felipe, né? Que nós possamos ser obedientes ao nosso Cristo e ao chamado também muito específico que Deus tem dado para a nossa comunidade. Lembrando que o chamado de ontem foi: aproxime-se e acompanha. Pensar em alguém da nossa rede de relacionamento, e a nossa obediência se revela em a gente se aproximar e acompanhar uma pessoa. Última palavra de vocês para a gente encerrar. O que vocês diriam para Chácara Primavera e aqueles que nos acompanham a partir daqui? Fiquem à vontade. Se você pensou um nome ontem, não se esqueça de qual foi o desafio da mensagem. Aproxime-se e acompanhe. Ora por essa pessoa, convida ela para estar nos nossos encontros, mas aproxime-se e acompanhe. E da onde ela está, começa a anunciar o Evangelho. Somente o Evangelho. Eu tô lembrando aqui do Bless, né? Praticar o Bless, né? A gente precisa ganhar a confiança dessa pessoa, né? Servindo, comendo com ela, orando por ela, antes de falar de Jesus para ela, falar para Jesus dela, né? E uma palavra que o Rômulo falou aqui, que para mim, sim, foi uma palavra que eu aprendi na chácara, né? Ouvi muitas vezes, que é intencionalidade. E a minha palavra final é: existem pessoas, ou nós vivemos numa sociedade preconceituosa. E nós, muitas vezes, olhamos as pessoas à luz da religião. Elas são indignas. E talvez à luz, Felipe olhando para aquele homem eunuco, e ele sendo judeu, ele não deveria ter contato com aquele homem. Mas o Espírito o encaminhou ali. Então, a minha palavra é: talvez existam pessoas ao seu redor, parentes, colegas de trabalho, que você olha para essa pessoa e, no fundo, o que essa pessoa está fazendo, ou o que ela está buscando, o que a gente, entre aspas, falava de vida torta, é um anseio por Deus. E talvez Deus quer que você se aproxime e acompanhe dessa pessoa, para que ela possa experimentar Cristo, né? Então, renda-se, liberte-se da religiosidade para poder se aproximar de pessoas que estão ao seu redor e que estão ansiando por Jesus. Legal. Então, eu queria relembrar vocês que no próximo domingo nós retomamos os nossos encontros nos nossos variados campos. Aqui no Espaço Paineiras, nós estaremos reunidos às 9 horas da manhã, no Espaço Barão, às 9 horas da manhã, no domingo. No Espaço Paineiras, o nosso encontro vai ser só à noite, não apareça de manhã por lá, não tem encontro pela manhã no Espaço Paineiras. E no nosso novo espaço, Chácara Hall, nós vamos ter o nosso encontro no próximo domingo, às 10 horas da manhã. E queria insistir com você que faz parte da nossa comunidade: chegue mais cedo por lá, ok? Nós estamos fazendo ajustes ainda, mas aqueles que estiveram ontem perceberam que assim, a quantidade de carros é imensamente maior do que os acessos ali. Então você precisa se programar para chegar um pouquinho mais cedo, fazer o check-in do seu filho. Nós vamos estar melhorando do lado de cá esses processos, mas a gente precisa contar com a sua colaboração. E você que acompanha aqui o nosso podcast, não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e encaminhar para os seus amigos e amigas, para que eles também sejam servidos através da nossa conversa aqui. Deus abençoe e boa semana a todos vocês.